Olá, bom dia, boa tarde, boa noite para você que chegou aqui nesse vídeo, nesse canal. Sejam muito bem-vindos. Se alguém hoje chegasse para você e dissesse, há alguns anos atrás dava para viver com 700, sobreviver na verdade, né? Em São Paulo com R$ 700, você acreditaria? Comenta aqui embaixo que eu vou querer muito saber a sua opinião. Bom, um vídeo recente estourou aqui no YouTube falando sobre a ilusão de R$ 1 milhão. E aí eu resolvi trazer esse vídeo, contando um pouco da minha história pessoal para vocês, como foi para mim esse começo de carreira na música, e qual foi meu primeiro emprego, e tudo sobre eu estar sobrevivendo em São Paulo, alguns anos atrás, com R$ 700. Então fica nesse vídeo e vamos para o conteúdo, ó, que tá babado. Bom, gente, primeiro de tudo, para quem não me conhece, meu nome é Ana Soares, sou investidora e montei esse canal justamente para ajudar meus colegas, amigos que estão no meio artístico, né? Porque eu conheço muita gente no meio artístico e comecei a estudar o mercado financeiro há algum tempo atrás e resolvi montar esse canal para poder compartilhar com você as minhas visões, minhas reflexões sobre a vida, sobre as coisas. Então, vamos ao conteúdo. Primeiro, gente, se eu falar para vocês que alguns anos atrás, ganhando apenas R$ 700, eu estava feliz, era tranquilo, eu vou estar mentindo porque foi muito difícil. Foram, acredito eu, um dos anos mais difíceis da minha vida e quero deixar aqui no vídeo que, assim, é impossível viver atualmente com R$ 700. Porque na época eu sobrevivia, eu morava em uma república feminina, dividia quarto com mais 4 meninas, então sempre existia esse processo, essa ansiedade, esse medo de não conseguir pagar as minhas contas e sempre um grande estresse. E nesse processo todo que eu vivi durante algum tempo, acredito que o grande start foi quando eu comecei a fazer várias fontes de rendas diferentes no meio musical, porque meu primeiro emprego foi dando aulas de canto. Então eu comecei ganhando R$ 700, dando aulas de canto, e depois eu comecei a cantar em eventos, casamentos, fazer outros eventos, e isso começou a me gerar mais renda de outros trabalhos. E aí a questão que fica acredito que muitos amigos e pessoas que trabalham no meio artístico recebem múltiplas fontes de renda, de algum projeto, alguma coisa que faz aqui, outra coisa acolá, e eu acho que quando a gente coloca no meio financeiro, quando vem aquela indicação que falam, você, trabalhador, tananã, CLT, que ganha não sei quanto, faz o cálculo tal, XY, e você vai ter tanto, não sei quanto, para você investir todo mês. Gente, no meio artístico é quase impossível quando a gente parar para pensar, porque a gente recebe de forma variável. Vai ter meses que você vai ganhar bem, vai ter meses que você não vai ganhar quase nada. E eu acho que esse processo de viver nesse mundo meio variável traz pra gente meu Deus, eu não consigo, assim, não vai dar. Assim, parece que o dinheiro nunca rende, nunca sobra, nunca dá. Porque é sempre um mês atrás do outro, um engolindo o outro. Então, eu resolvi montar esse vídeo de um grande compilado de como que a minha mentalidade, a minha visão financeira mudou desses anos lá atrás para hoje. O que mudou? O que aconteceu que fez eu ter um start para começar a mudar a minha vida financeira, começar a entender como que funciona o mercado e como isso pode me ajudar também a manter o meu sonho, a minha chama de viver de arte, de trabalhar meu lado artístico ainda nessa vida, né? Então vamos lá. Bom, gente, lá, xoxinha capenga, ganhando R$ 700, dando aulas, tananã, comecei a melhorar minha renda, fui melhorando, fui me achando, me sentindo, tananã, top, talalá. Comecei a usar cartão de crédito, fui vivendo, tananã, sem reserva de emergência, só vivendo, só aproveitando a vida bem bom. O que aconteceu? Eu me vi endividada com um cartão de crédito gigante, uma pandemia em 2019 e todas as minhas receitas e rendas deixaram de existir. Isso aconteceu com você também na pandemia? Deixa aqui nos comentários que eu vou gostar muito de saber. E aí, gente, nesse desespero, eu peguei a primeira oportunidade que apareceu, que foi o quê? Telemarketing. Eu fui trabalhar de telemarketing. Gente, foi o pior emprego da minha vida.
Eu fiquei em desespero, eu fiquei depressiva, foi péssimo, foi horrível, não desejo esse emprego para ninguém. Mas cá estou, fui lá, passei esse tempinho lá, consegui quitar as minhas dívidas do cartão de crédito, saí do emprego e nesse processo todo não consegui montar minha reserva, só paguei mesmo as dívidas. E o que aconteceu? Fui atrás de outras oportunidades. Emprego, vamos que bora, vamos atrás de um emprego. E nesse processo, eu comecei a trabalhar como prestadora de serviço para fazer a parte administrativa e financeira de uma empresa que inclusive é a que eu trabalho até hoje, que é a agência. E o que aconteceu nesse momento em que eu comecei a trabalhar nessa empresa? Eu comecei a entender o que era um fluxo de caixa, o que era uma organização financeira, o que era uma gestão financeira, o que era reserva de emergência, que eu não fazia ideia do que era. Eu comecei a ver o lado corporativo e tentei aplicar isso na minha vida, mesmo que fosse pouco, mesmo que fosse, sabe, um pouquinho, sabe? Fui tentando fazer isso, então fui tentando encontrar também outras formas de renda, fui caçando, taranã, e eu vejo que assim, foi uma coisa que me ajudou muito financeiramente, porque quando eu comecei a montar a minha pequena reserva singela financeira, a minha reserva, eu comecei a ter mais segurança, paz, uma sensação de que eu não tava, sabe, assim, louca, sabe, meio... Porque, gente, foi uma loucura o que eu fiz. Eu comecei a dar aula de canto sem uma reserva, sem ninguém, sem apoio, sem nada. Simplesmente colocou na minha cabeça, eu falei, não, eu vou dar aula de canto, e me embioquei e fui. E isso é muito louco, porque assim, quando você se joga, aqui a gente já é meio louco também, né, na música, mas enfim, quando a gente se joga nas coisas, a gente não consegue compreender aquilo que a gente está fazendo na época. Hoje eu compreendo que eu fui louca, eu fui totalmente sem preparo, sem cuidado, sem preocupação suficiente naquilo que eu estava fazendo. Então hoje, para tudo que eu vou fazer, e eu falo isso para você, não só para você artista, mas para todo mundo, gente, precisa ter reserva. Porque a reserva traz pra gente uma tranquilidade, uma paz, que eu nem sei explicar para vocês em palavras. É indescritível quando você começa a ter mais clareza e escolher melhor as coisas que você vai fazer, porque eu acredito que se na época eu tivesse tido uma reserva de emergência, tivesse tido uma educação financeira naquela época, eu não teria me atolado nas dívidas e eu não teria me submetido a trabalhar em telemarketing, trabalhar em um trabalho tão maçante psicologicamente para poder pagar as minhas dívidas. Então, esse vídeo é um compilado dessa história que é um pouco trágica, sim, mas é para você aprender, é para não ser louca que nem eu e bobaiado que nem eu também. Te dá uma educação financeira para que você tome as decisões de forma mais tranquila, de forma mais sábia. Então a dica de ouro é reserva de emergência, tem que ter, não tem pra onde fugir, reserva. Ai, mas eu ganho variável, como você mesmo falou, tem que investir de forma variável então. Não digo aplicar em renda variável, eu digo pegar aquilo que é variável, que é o seu salário, sua receita, aquilo que está entrando, tananã, tananã, e sempre investir constantemente. Ai, recebi mais, investe mais. Ai, nossa, eu recebi muito menos, investe menos. Ai, nossa, não deu para investir nada esse mês. Mas cria essa mentalidade de que você precisa investir, precisa ter a constância, né? Paciência para poder construir, tá bom? E fechando aí a história trágica para ajudar você. Seguinte, quando eu comecei a entender mercado financeiro, comecei a estudar lá em 2019, 2020, comecei a entender fluxo de caixa, receita, despesa, tananã, tananã, fui entendendo sobre o mercado como um todo e a parte também de negócio administrativo, eu cheguei à conclusão de que quando você tem uma boa organização, todas as outras coisas começam a se organizar, sabe? Ficar claro na sua mente. Então, hoje, o que eu aplico, e eu vou trazer isso para você. Eu tento fazer de mim parte agora artística, tento me colocar como empresa. Eu sei que é difícil. A gente quer criar, a gente quer cantar, pelo menos no meu caso, eu quero cantar, eu quero, sabe, jogar minha arte, viver
sabe, entregar o que eu tenho, que é a minha voz, a minha técnica, que eu passei anos estudando esse negócio. E aí chega um ponto que a gente não consegue enxergar esse lado mais pragmático, que é você, artista, foca aqui, hein? Você é a sua empresa, você é uma empresa, você é uma marca, você é aquilo que você está entregando, você é arte. E isso tem peso, isso tem valor. Por quê? No mercado, tudo, capitalismo, né, meu amor? Tudo tem preço, tudo tem, sabe? Então, todo bem tem seu preço. Ai, já do nada um Wicked aqui. Mas não é esse o caso. O caso é o seguinte, você precisa entender que você é uma empresa, então você precisa separar o pessoa física que precisa comer, precisa pagar aluguel, precisa pagar conta, precisa pagar luz, água, alimentação, transporte, comer da criança, tudo isso. E aí você, meu Deus, mas eu quero cantar, eu quero criar, não sei o quê. Mas você precisa entender que tem as contas essenciais, e o essencial é físico, é pessoa física. E você, para você conseguir construir isso, você precisa usar o seu PJ, que é o artístico. Então você vai pegar o artístico, você vai começar a organizar, quais são minhas fontes de receita? É dando aula, é a minha empresa aqui, minha escola de música, é não sei o que, é uma empresa que eu criei aqui, que eu montei de produção artística, cultural, é não sei o que. Vai pegar isso como receita, pessoa jurídica, e vai tirar ali o seu prolabore, né, que seria, no caso, o seu dinheiro específico para você pagar suas contas essenciais. Obviamente que vai ter meses, gente, que vocês vão ter que tirar tudo da empresa para poder pagar suas contas essenciais, porque vai ter meses que vai ter pouco. Só que o que você precisa entender? Você precisa montar uma reserva financeira, não só para você, pessoa física, mas para sua jurídica também. Aí torou tudo. Torou tudo, sabe por quê? Porque no jurídico, se você é cantor, né, trabalha na parte da música, você compreende que, às vezes você quer gravar uma música autoral, você quer alugar um espaço para poder gravar alguma coisa, fazer um show, fazer um negócio, e tudo isso demanda dinheiro, e é um dinheiro que você só vai conseguir se você tiver reserva. Então, reserva PJ, para você fazer projetos, para você investir no seu projeto artístico, e a sua reserva física, que é para você poder manter pelo menos uns 6, 12 meses do seu custo para, enfim, as suas contas essenciais. Aí você pode estar me perguntando agora, porque, né, aqui veio a pergunta. Mas aí eu posso usar a minha reserva financeira da minha pessoa física para fazer alguma coisa jurídica? Pode, né, meu amor? O dinheiro é seu, você usa como você quiser, você faz do jeito que você acha melhor. Só que vem aquela questão, às vezes um sonho que a gente tem, uma coisa que a gente tem, um sonho, é algo que está ali para você fazer no futuro. Agora, quando você pega aquilo que é seu, pessoa física, que você essencial para você comer, se vestir, que, sabe, quando o couro torar mesmo. Se você usa isso para os seus sonhos, a partir do momento em que você tiver qualquer tipo de dificuldade, algum problema, o seu sonho, não, se não pagar, entendeu? A sua reserva não vai dar bom. Então, assim, eu sei que é difícil quando a gente tem muitos sonhos e pouco dinheiro para investir, que a gente quer investir, a gente quer fazer um single, a gente quer fazer um clipe, a gente quer fazer um negócio, mas a gente não tem dinheiro, a gente não nasceu em berço de ouro e esse sonho vai ter que ficar esperando, porque o que vem em primeiro lugar é o essencial. Enquanto eu não tiver, no meu caso tá? Agora é uma coisa muito pessoal minha. Enquanto eu não tiver a segurança de ter pelo menos 12 meses do meu custo mensal em reserva pessoa física, eu não me sinto segura para investir em projetos artísticos, tirar do meu dinheiro suado, que pode me ajudar em alguma necessidade para poder financiar os meus projetos. Eu acredito que quando você tem uma reserva financeira e você quer investir nos seus projetos artísticos, aí sim, aí beleza. Aí você já tem a sua reserva, você pega o restante do seu dinheiro, você começa a investir no que você achar que é melhor, que vai te trazer mais resultados, mais, sabe, sei lá, realização pessoal, porque a pior coisa que tem é você ficar uma pessoa frustrada. Não desejo isso pra ninguém. Então,
a dica de ouro. Faz sua reserva financeira, terminou sua reserva financeira, investe. Comece a investir em você, comece a investir na sua marca, seja você como pessoa, seja você artista, seja você empresa. O importante é você se sentir feliz. Porque o dinheiro é para isso, o dinheiro é para trazer pra gente uma felicidade, uma coisa momentânea mesmo que seja, mas o importante é estar fazendo o que a gente gosta. E por último, mas não menos importante, que eu queria deixar aqui nesse vídeo, é sobre precificação. Eu, no começo da minha carreira, sempre tive muito medo de precificar as coisas, sempre tive esse medo de, será que vão perguntar quanto que eu cobro, tananã. Então, assim, boa parte da minha trajetória foi dando aulas de música em escolas de música. E o que acontecia, gente? Eu não recebia tão bem hora-aula, né? Acabava não recebendo tão bem por aluno. E aí, o que acontecia do modo geral? Eu fui lá fazer os cálculos e tudo mais, que é importante, né? Fiz os cálculos e assim, o lucro que eu recebia nem tinha. Era assim, o que eu recebia pagava de condução e me sobrava, assim, o mínimo do mínimo para pagar minhas contas básicas. Então, assim, tem determinadas profissões ou coisas que você faz que se você pôr na ponta do lápis, não traz um retorno tão significativo financeiramente, tá? Infelizmente, essa é a grande realidade. Então, se você quer ser um profissional valorizado, comece a montar seu próprio negócio, comece a dar o seu próprio preço no seu tempo. Porque uma coisa que eu percebi, gente, é o seguinte: se você for assim como eu, que passa anos e muitos anos, e 300 milhões de anos estudando e não se sentindo capaz, não se sentindo preparado o suficiente para poder dar aulas ou preparado o suficiente para construir o seu negócio, você se sente estagnado, mesmo você estudando tanto. E é muito louco, porque tem muita gente que nem estudou nada, às vezes não estudou absolutamente nada, mas conseguiu construir as coisas por pura garra, por pura vontade, por querer. Então, bem-vindo aqui ao clube dos que não estuda e sente que não está pronto, não está preparado, porque eu sou uma dessas pessoas. Estudei, continuo estudando, né? Tenho 11 anos que eu estudo música. E eu me peguei esses dias pensando assim, nossa, não me sinto pronta, eu acho que eu não sou assim capaz, sei lá, de montar alguma coisa na arte, na música, porque eu já tô tantos anos estudando e não tenho coragem de fazer nada, não tenho coragem de, sabe, das coisas. E eu pensei, mas tem gente que nem estudou nada, às vezes estudou 2 anos de algum curso, alguma coisa que fez e já tá aí, tá voando, tá fazendo as coisas, porque acredita no próprio potencial. E sobre o lado do investimento. Gente, desde 2020, 6 anos já, 6 anos investindo, 6 anos compreendendo melhor, estudando o mercado financeiro, aplicando inclusive na prática as coisas e não me sentindo capaz o suficiente para abrir aqui uma câmera e falar para você o que eu tô fazendo. Então, assim, é muito louco quando a gente para pensar que existe todo um mundo de pessoas que pensam diferente, que agem diferente e que você é só mais um de uma multidão de pessoas, e eu espero que esse vídeo possa ter lhe agregado de alguma forma, tenha lhe ajudado a abrir a sua mente de que você é capaz. Eu saí de uma renda de R$700 e hoje posso dizer para você que graças ao bom Deus eu não passo necessidade, graças ao bom Deus. Não passo necessidade, estou bem, ganhando bem, estou tranquila. Resolvi montar esse canal para ajudar os meus amigos artistas, não só no meio musical, mas também nas artes, né, no teatro, nas artes plásticas, porque eu sei que o mercado, o capitalismo, muitas vezes ele destrói, ele sufoca a nossa vida artística. Justamente pelo fato de a gente precisar ter as nossas contas básicas sanadas. E nem sempre aquilo que a gente brilha os olhos, aquilo que a gente de fato quer fazer, que no nosso caso é a arte, vai de fato nos render o suficiente, vai nos dar receita o suficiente daquilo que a gente precisa de necessidade. E se você for assim como eu, digamos assim, um prestador de serviço autônomo que está tentando, nessa loucura da vida,
trabalhar em 2 empregos, faz uma coisa aqui, outra ali, tenta ver diversas receitas diferentes, bem-vindo ao clube. Esse é o canal aonde eu criei agora, mudou o nome, mas agora se chama US Finanças, para ajudar você a montar uma vida financeira mais saudável. Construí esse canal pensando justamente em você, artista, sonhador, criador, que gosta do meio artístico, mas que tem medo de seguir esse ramo por questões financeiras, porque às vezes não dá para pagar nem o essencial. Se você quer conhecer mais sobre a minha história, quer conhecer mais e compreender mais sobre o mercado financeiro, se inscreve aqui nesse canal, vamos juntos aumentar essa comunidade de pessoas com sangue nos olhos e que não desiste jamais de seus sonhos. Um grande beijo, nos vemos em um próximo vídeo e tchau!